Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o uso das células-tronco no tratamento das fístulas perianais. Células-tronco já são usadas para diversos tratamentos, mas é um tratamento inovador para as fístulas e nós vamos ver o que são as células-tronco, o que são as fístulas e qual que é o benefício desse tipo de tratamento. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em Belo Horizonte, São Paulo. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Primeiramente, o que é fístula, né, gente? Quem acompanha aqui o canal já sabe. A fístula é uma passagem que se forma ao lado do ânus e não deveria existir. Forma como se fosse um tubinho ali debaixo da pele e um orifício ao lado do ânus. E esse orifício fica drenando pus. Isso é uma consequência, gente, de uma infecção que acontece ali na região do ânus que se chama abscesso perianal. Então a pessoa tem uma infecção ao lado do ânus que drena para a pele ao lado do ânus e forma ali então um pequeno orifício que fica drenando ali. Só que se ficar só drenando, até não seria tão ruim, mas tem gente que sente muita dor, tem gente que tem sangramento e além disso, gente, as fístulas com o passar do tempo, se não forem tratadas, elas podem se tornar mais graves, podem se tornar fístulas mais complexas e de difícil tratamento. Ou pior, pode formar um novo abscesso, uma nova infecção local e que pode ser muito grave, levando a consequências às vezes desastrosas, como eu já falei aqui no vídeo sobre gangrena de Fournier. Ok, então a gente sabe o que são as fístulas e a gente precisa tratar. Como que é o tratamento? Se você pesquisar, você vai ver que o tratamento de fístula é eminentemente cirúrgico. Então a gente precisa operar para resolver. A fístula, a tendência dela não é de cicatrizar. Eu vejo muitas vezes as pessoas convivendo, esperando aquilo ali cicatrizar sozinho. Só que a fístula não cicatriza. E é aí que entra o papel da cirurgia. Só que quem dera, gente, a cirurgia fosse perfeita. A fístula, pela própria natureza da doença, ela tem a possibilidade de voltar. Digamos que forma aquele caminho naquele local exatamente porque ali tem uma baixa pressão. É mais fácil de drenar para aquela região. Então forma a fístula ali. Operando, a maior chance é de cicatrizar. Eu vivo falando, gente, cicatrização é a regra, não a exceção, porque tem muita gente que acha que volta sempre, não é bem assim, mas tem risco de voltar sim. E aí que entra o papel das células-tronco. Existem inúmeras técnicas de cirurgia para o tratamento de fístula. Eu já falei aqui do vídeo, já falei da cirurgia a laser, existem técnicas mais convencionais também, mas todas elas têm algum risco de voltar. Então, as células-tronco vão entrar para reduzir esse risco. Mas vamos entender então o que são as células-tronco e por que elas podem ajudar no tratamento de fístula. Como eu falei, célula-tronco, gente, não é uma nomenclatura nova, já é usada em diversos tipos de tratamento. São células que a gente fala que são pluripotentes ou totipotentes. O que isso significa? São células do nosso corpo que têm potencial para se transformar em outras células. Por isso que elas são células-tronco. Elas vão entrar lá atrás no desenvolvimento das células. Então ela tem a possibilidade de ir mudando e se transformando em diversos tipos de célula que podem ajudar na cicatrização. Por que elas são usadas então? Primeiramente por esse potencial. Ela vai ajudar a formar células que vão permitir a cicatrização. Fora isso, elas vão reduzir a inflamação local. Toda cirurgia, todo tratamento invasivo vai ter algum grau de inflamação. E essa inflamação pode ser exagerada. Quanto mais exagerada ela for, mais chance tem de complicações. Então, reduzindo a inflamação, a gente está ajudando também na cicatrização. E as células-tronco também têm o potencial de aumentar a regeneração dos tecidos. Se a gente está criando uma ferida para tratar a fístula, a gente quer o quê? Que tenha uma regeneração total. Então, nós vamos auxiliar na cicatrização. Então, tudo isso vai culminar uma redução do risco de recorrência da doença. Fora isso, também vai facilitar a cicatrização. Então imagina, a gente vai fazer uma cirurgia de fístula, independente da técnica. A gente poderia combinar o uso dessas células-tronco para reduzir a inflamação tecidual, aumentar a regeneração e também reduzir a recorrência da doença. Agora, tudo isso parece muito bonito, né? Quando a gente fala que quer usar uma coisa inovadora, quando a gente quer acrescentar uma técnica. E aí, mas isso tem um resultado prático? Gente, a literatura médica tem mostrado que sim. A gente tem tido estudos, cada vez mais estudos, mostrando que aumenta realmente a cicatrização. Então, gente, vou colocar aqui alguns estudos para vocês verem como que tem mostrado essa taxa de redução. Nós temos estudos aí desde 2005 mostrando esse benefício, só que a literatura tem progredido e vários estudos mais recentes, então de 2017, 18, 19, mostrando o quê? Uma redução da recorrência e um aumento da cicatrização local. E isso não só em casos comuns de fístula, mas também em casos de doença de Crohn, que são fístulas, em geral, mais complexas e de difícil cicatrização. Então a gente tem uma literatura para embasar e a gente tem uma técnica que faz sentido
a gente usar. Agora, como que é a aplicação dessas células-tronco? Como que é a cirurgia em si? Vamos lá, vamos entender alguns passos que a gente precisa. Como eu falei, a cirurgia de fístula a gente pode combinar diversas técnicas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher qual técnica a gente vai usar. E isso vai depender do tipo de fístula. Como eu já falei, fístulas longas e finas, por exemplo, o laser é uma ótima opção. Fístulas mais calibrosas, com coleções, uma ótima opção seria o uso do vídeo. Além disso, a gente tem que tratar o orifício interno da fístula, que existem diversas técnicas. Então, o primeiro passo é escolher qual técnica a gente vai usar. O segundo passo vai ser a gente aplicar essas células-tronco. Mas de onde saem essas células? A gente vai pegar uma célula de um banco de células? Não, na verdade, a gente vai aspirar do próprio paciente. No tecido gorduroso, gente, tem alguns locais que vão ter uma alta taxa de células mesenquimais. Essas células a gente pode aspirar e a gente vai tratar essa gordura para depois injetar no local. Então, para a gente fazer essa coleta, a gente faz uma lipoaspiração, como se fosse aquele procedimento da cirurgia plástica. Só que vai ser uma quantidade bem pequena, gente. Aqui não tem finalidade estética, não. Então, nós vamos escolher um local que tenha gordura para a gente fazer a coleta das células. Isso pode ser na região do abdômen, pode ser na região do flanco, algumas pessoas na região da coxa, glúteo. A gente vai escolher de acordo com a disponibilidade de tecido gorduroso. Mas é só aspirar e injetar ali no local? Não. A gente vai fazer um tratamento desse tecido para a gente poder injetar. Então, uma vez que a gente faz a coleta do tecido, nós vamos diluir um pouco em soro, depois a gente vai deixar decantar, porque os tecidos vão se separando. Decantar é quando a gente deixa parado e ele vai mudando em várias fases. Igual tem nessa foto aqui do fundo. Vai decantando, separando em duas fases. A gente vai desprezar o soro e vai ficar só com o tecido gorduroso ali. Depois a gente passa por um processo de homogeneização, que a gente vai deixar esse tecido todo homogêneo e mais fluido. Porque tentar injetar gordura diretamente, ela nem passa direto pela agulha. E depois a gente vai usar uma agulha para injetar na região da ferida. Então a gente vai injetar na região do retalho, na região da sutura, na região da fístula, toda a área que a gente tem ali trabalhado, toda a área que a gente mexeu, por quê? Toda aquela área vai virar uma ferida e vai ter reação inflamatória. Então a gente quer que ela cicatrize. Com essa injeção a gente vai ter todos aqueles benefícios que eu falei. E a recuperação, como que é? A recuperação é muito parecida com uma cirurgia de fístula convencional, só que como a gente tem o benefício de reduzir a inflamação, em geral a gente vai ter menos dor, menos inflamação local, né? Então a gente vai ter alguns benefícios tanto imediatos, mas principalmente na redução da taxa de recorrência. Então, gente, o uso das células-tronco, ela é combinada a outras técnicas no tratamento da fístula, é uma técnica nova, inovadora e que veio para acrescentar benefícios, facilitando a cicatrização, melhorando o pós-operatório, mas principalmente reduzindo a recorrência. Espero que o vídeo tenha ajudado, eu sei que é um assunto complexo, se vocês quiserem eu falo mais sobre isso, se quiser saber mais, tem lá no meu site, viu, gente? Essa é uma técnica que não está disponível em todos os centros, mas se você quer conhecer mais, vai lá no meu site que tem textos para vocês. Toda semana eu posto textos de qualidade, então confere lá e lembra de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e merece tudo de bom e até a próxima.